Graça, misericórdia e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os nossos irmãos. Que bom nós estamos aqui para mais um devocional, período esse que nós temos como muito especial, em que podemos juntos meditar em uma porção da Palavra de Deus. E nessa oportunidade eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia juntamente comigo na epístola que Paulo escreveu aos Romanos. Nós vamos ler o capítulo 12, o versículo de número 12, Romanos 12, 12. E o tema do nosso devocional é alegria, paciência e perseverança. Vamos ler a palavra de Deus? Nos diz assim, Romanos 12, 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Palavras do apóstolo Paulo aos cristãos de Roma. Palavra de Deus que pode muito nos abençoar. Nós estamos aqui diante de uma carta fantástica. Entre todas as epístolas que Paulo escreveu, aos Romanos é a maior delas e aos Romanos é a mais profunda. Romanos possui um cunho missionário. Romanos possui um cunho pastoral. Porém, Romanos é um documento teológico de doutrina cristã muito profundo, o qual foi escrita pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus. E quando nós olhamos para essa epístola, algumas informações são importantes nós temos em nossa cabeça. Paulo, ele não foi o fundador da igreja de Roma. Quando Paulo escreve essa epístola, o apóstolo Paulo escreve da cidade de Corinto, durante a sua terceira viagem missionária, mais ou menos por volta do ano 56, do ano 57, 58, por ali, 56, 57. Pois bem, o apóstolo Paulo, ele estava nessa terceira viagem missionária com um propósito em seu coração, ali em Corinto. Estava arrecadando ajuda financeira das igrejas gentílicas para que pudessem ajudar os crentes da Judéia, a igreja em Jerusalém, os crentes pobres da Judéia. E o propósito do apóstolo Paulo era ir até Jerusalém, ajudar aqueles cristãos e, a partir dali, Paulo tinha o desejo de chegar à Espanha. Por quê? Paulo já havia pregado em Jerusalém, já havia pregado em toda aquela região ali, o que Paulo chama de Ilírico. Por toda aquela região, Paulo já tinha pregado o Evangelho. Então, Paulo queria pregar o Evangelho do Senhor em outras localidades. E no seu coração tinha o desejo de chegar até a Espanha. Mas antes de ir para a Espanha, Paulo gostaria de passar em Roma, conhecer aquela igreja, conhecer aqueles irmãos, compartilhar algum dom espiritual com aquela igreja. Então, Paulo escreve a sua carta aos Romanos, já apresentando as suas credenciais, apresentando o desejo de conhecê-los, apresentando o desejo que ele tinha de chegar até a Espanha, e escreve com o intuito de receber daqueles irmãos ou preparar aqueles irmãos para que eles pudessem ajudá-lo financeiramente e espiritualmente. E também nesse interim, Paulo aproveita essa epístola para deixar claro diante daqueles irmãos o evangelho o qual ele pregava. Do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo expõe de maneira muito firme, de maneira muito coesa, o evangelho qual ele pregava. E a partir dali, do 12 até o 16, Paulo dá muitas instruções práticas que eles deveriam aplicar em suas vidas até que ele pudesse chegar até lá e conhecê-los. Romanos é uma carta fantástica. Algumas pessoas importantes da história se converteram lendo Romanos. Podemos citar Agostinho de Hipona, podemos citar Lutero,
John Wesley, ou seja, é uma carta importantíssima para nós cristãos. Pois bem, em Romanos 12, como eu disse, quando ele já entra na situação prática, no capítulo 12 ele dá muitas instruções, mas aqui nós queremos parar no versículo de número 12, onde ele nos fornece 3 exortações importantes, exortações que estão ligadas entre si e que podem nos abençoar como igreja. Iria abençoar aqueles irmãos se colocassem em prática e podem nos abençoar como igreja. A primeira dela, alegrem-se na esperança. Paulo chama os romanos a se alegrarem na esperança. E qual a esperança a qual o apóstolo está falando? Paulo está falando da esperança, aquela que está ligada à salvação futura. Eu e você devemos ter em mente o que aqueles irmãos também deveriam ter, que a esperança do cristão, ela não está limitada nesse horizonte aqui, daquilo que vemos e daquilo que é temporal. A nossa esperança vai além dessas coisas. A nossa esperança tem a sua base na expectativa gloriosa e bendita do Senhor Jesus Cristo, na volta do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo fala, alegrem-se, irmãos, nessa esperança. A esperança do crente é uma esperança real, é uma esperança viva. Escrevendo aos Coríntios, na sua primeira epístola, no capítulo 15, ele lembra aqueles irmãos, se a nossa esperança em Cristo está somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos. Então Paulo diz àqueles irmãos, olhem, se alegre na esperança que vocês têm. Esperança essa que, conforme em Romanos 8, versículo 24, nós fomos salvos por meio dessa esperança. Eles deveriam alegrar-se nessa esperança e alegrar-se por meio dessa esperança. Se temos Cristo como nossa real esperança, não há tristeza nesse mundo que possa roubar dos nossos corações essa alegria. O que nós temos visto nesses dias são muitos crentes que, infelizmente, têm vivido como se não tivesse esperança. Mas não, nós somos o povo da esperança. Nós temos uma esperança real, mesmo mediante os problemas. Esperança essa que nos ajuda aqui nesse mundo, mas uma esperança que vai além desse mundo. A esperança de estar com Cristo. Ele é a nossa real esperança. Nesse fato, podemos nos alegrar. Você tem se alegrado na esperança? Cristo em nós, a esperança da glória? Irmãos, uma segunda lição que o apóstolo Paulo deixa importante é que ele diz que aqueles irmãos deveriam ser pacientes na tribulação. O que o apóstolo está dizendo com paciente, ele não quer dizer assim, que vocês suportem de maneira paciente as tribulações. Não. O termo ali usado, o apóstolo quer dizer o seguinte, sejam perseverantes na tribulação, sejam constantes na tribulação, sejam resistentes em meio às pressões que vocês sofrem. A ideia ali é de um homem inabalável, a ideia é de alguém que não se desvia do seu propósito por causa das tribulações. Esse era o desejo do apóstolo para aqueles irmãos, e isso é o nosso desejo para que eu e você possamos viver conforme a palavra de Deus. Que eu e você possamos ser firmes, que eu e você possamos ser constantes, que nós possamos ser inabaláveis, ser cristãos que não se desviam do propósito maior que é Cristo, devido às tribulações que nós passamos. Infelizmente, muitos de nós, ao passarmos dificuldades e tribulações, nós nos desesperamos e, pior, nós nos desviamos do propósito central, que é a glória do nosso Deus. Nós devemos ser perseverantes nas aflições. Esse era o desejo do apóstolo, que assim seja na minha e na sua vida também. Que nós possamos ser constantes, resistentes em meio às tribulações. Que eu e você não possamos perder o foco. Foque em Deus, meu irmão. Foque na vida com Ele. Foque na sua glória e continue a caminhar após o Senhor.
com certeza é o desejo da palavra de Deus, é o desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida. Lá em Hebreus capítulo 12, se eu não me engano, no versículo 4, o autor de Hebreus diz ainda: vocês não resistiram ainda até sangue, vocês não sofreram a esse ponto, por isso vocês podem continuar correndo a carreira que lhes foi proposta. Que seja assim na minha e na sua vida. E em terceiro e último lugar, o apóstolo vai dizer: sejam persistentes na oração. Ou seja, sejam perseverantes, persistam em orar, não abandonem isso. A oração é um meio de graça a qual Deus fortalece o nosso coração em meio aos momentos difíceis, em meio aos momentos bons. A oração nos sustenta. Orai sem cessar, diz a palavra. Sejam perseverantes na oração, diz a palavra, com ações de graça. Precisamos nos comprometer mais e mais com a oração. Não podemos abrir mão desse meio tão precioso que Deus nos deixou como meio de graça. Então o apóstolo Paulo lembra aqueles irmãos: sejam perseverantes na oração. E quando pensamos nisso, fica uma indagação em nossa cabeça: você tem se comprometido em ser uma pessoa de oração ou você tem desistido? Que você fortaleça essa convicção. Ore, ore, ore até começar orar de verdade. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Lembre-se, alegre-se na esperança. Lembre-se, seja paciente na tribulação. Lembre-se, seja perseverante na oração. Deus te abençoe. Até o próximo devocional para a glória do Senhor Jesus. Que você tenha um dia abençoado e que o Senhor seja a sua maior motivação nesse dia. Deus te abençoe em nome de Jesus. Tchau, tchau.